Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 64 ao 66. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Isaías, o nosso primeiro profeta maior, né? Entramos agora nessa sequência dos profetas maiores. Isaías é o primeiro livro. Amanhã eu já te convido, nós vamos começar o livro de Jeremias. E tem muito chororô por aí, viu? Porque Jeremias é considerado o profeta chorão. Isso. Já vai dando aquele like, curtindo aqui o nosso momento e compartilhando com outros, isso mesmo, e se inscrevendo aqui no canal. Capítulo 64. Oh, se fendesse os céus e descesse, e se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. Que coisa extraordinária, né? 1 Coríntios 2:9 fala também sobre isso. E eu vou repetir para você porque isso é extraordinário, gente. É o 64:4. Porque desde as antiguidades, desde os tempos remotos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Grava esta mensagem não só na tua mente, mas na tábua do teu coração, porque isso nos traz, né, um aconchego. Sabemos que temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Só esse Deus. Ele é perfeito, ele é extraordinário, não há um outro Deus além dele. Pois bem, sais ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos, eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E aqui eu quero fazer um parênteses. Você sabe o que é trapo de imundícia? Vou te falar. Naquela época, as mulheres não tinham, né, a tecnologia que nós temos hoje dos absorventes. E quando chegava naqueles dias dos costumes das mulheres, do seu período menstrual, elas usavam panos, pedaços de panos, né? Elas separavam ali para utilizar nesses dias. E esses panos elas lavavam depois, né, e guardavam para reutilizá-los, né. A gente sabe como que era antigamente a escassez, principalmente nessa época. Então, são esses paninhos que são trazidos aqui no texto bíblico como trapos de imundícia, né, possivelmente quando eles estavam sendo utilizados, né. Porque, segundo a lei mosaica, a mulher ela ficava num período, né, onde ela precisava logo após, ela era separada do arraial. Você lembra disso no Pentateuco, né? Falamos sobre isso. Ela ficava fora do arraial. Tem, a palavra trouxe, né? Deus trouxe um ordenamento específico sobre as mulheres no seu período menstrual, no seu período de imundícia, né? Então, elas eram separadas, né, elas ficavam à parte para passar por este processo. Depois, elas passavam pelo processo de purificação e aí sim elas retornavam
ao arraial. Então, esses trapos de imundícias que Deus compara à justiça humana. Pois bem, vou reler o texto para você. Sais ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvo, mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento se arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenhas, porque escondeste de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o olheiro, e todos nós obras da tua mão. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre das nossas iniquidades, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso em que os nossos pais te louvavam foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas tornaram-se ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre esta calamidade? Ficaria calado e nos afligiria sobremaneira? É assim que ele finaliza o capítulo 64. E a resposta de Deus vem aos rejeitados e aos rebeldes. Capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. O povo de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos a outros deuses, que mora entre sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco, tem o seu prato ensopado de carne abominável, né? Porque na cultura judaica, você lembra quando nós falamos o que era imundo, próprio e impróprio para se alimentar, né? Há uma cultura judaica e eles não comem a carne de porco, né? Então, Deus está falando aqui que eles faziam tudo para irritar a Deus. Povo que diz: fica onde está, não te achegue a nós, porque sou mais santo do que tu. És tu, meu nariz, como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas pagarei, vingar-me-ei totalmente as vossas iniquidades, juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida das tuas obras antigas. E assim diz o Senhor: como quando se acha o vinho no cacho de uva, dizes: não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, e não destruirei a todos. Farei sair de Jacó o descendente de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo e pasto, ovelhas, vale de Arcó, de lugar de repouso de gado, para o meu povo me buscar. Mas a vós outros, os que apartais do Senhor, os que esqueceis do seu santo monte, os que preparai uma mesa para a deusa Fortuna, misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada. A todos vós
encurvareis a matança. Portanto, chamei e não respondeste. Falei e não te atentaste, mas fizeste o que era mal perante mim e escolheste aquilo que não tinha eu prazer. Pelo que diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. E os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Meus servos cantarão por terem coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia do teu espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é o que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Mas já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. E aí ele vai falar sobre o novo céu e a nova terra. Pois eu que crio novo céu e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas e jamais haverá memória delas. É, Apocalipse fala sobre isso no capítulo 21, 1, para você ver que profecia extraordinária, né, Isaías traz. Não vos folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem clamor. E aí eu lembro da música Além do Rio Azul, da Voz da Verdade. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Essa música fala sobre isso. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos. Não trabalharão a debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E por fim, o nosso último capítulo, que é o 66, que ele vai falar sobre os excluídos de Jerusalém que praticam falsa religião. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é estrado dos meus pés, e a casa que edificarei vós, e qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido do espírito que treme da minha palavra. O que imola o boi é como que comete o homicídio, o que sacrifica o cordeiro, como que quebra pescoço de um cão, o que oferece uma oblação, como oferece sangue de porco, o que queima incenso, como bendiz a um ídolo, como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita em abominação, assim eu lhe escolherei. Olha só,
o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que não me trazia prazer. Ouvi a voz do Senhor, vós que temeis vossos irmãos, os que aborrecem, que para longe lançam a causa do vosso amor e o meu nome, é que dize: mostre, Senhor, a tua glória para que vejamos a vossa alegria. Estes serão confundidos. É, e ele diz mais: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá pago aos seus meninos, aos seus inimigos. Antes que tivesse o de parto, deu à luz, e antes que tivesse dores, nasceu-lhe o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse a dor, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que amai, exultai com ela, todos os que por ela pranteou. Olha que coisa linda, né? Como alguém quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados, vós verei o vosso coração e regozijará, e os vossos ossos revigorarão como erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e como é bom olharmos para a Tua palavra e vermos as palavras e as profecias, aquelas que se cumpriram e as que hão de se cumprir. Isso nos traz, Senhor, a grandeza da Tua majestade, a quem nós nos rendemos com tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. E amanhã iniciaremos o profeta Jeremias. Deus te abençoe.